está 10 anos atrasado. Olá pessoal, bem-vindos a este terceiro vídeo desta série de vídeos sobre a reabertura da linha do Corgo, nomeadamente no seu troço entre a Régua, Vila Real e Abamos. Hoje estamos aqui na estação de Vila Real e vamos falar finalmente sobre se seria rentável reabrir a linha do Corgo neste troço ou não. Sejam então bem-vindos a este vídeo onde iremos esmiuçar um bocadinho melhor quais seriam os proveitos e os custos de exploração da reabertura da linha do Corgo no troço Régua Vila Real Abamos. O meu nome é Daniel Conde. Se só agora chegaram a esta discussão, por favor não se esqueçam de deixar os vossos comentários. O que é que vocês acham da reabertura da linha do Corgo e se esta faz realmente falta ou não? Gostaria de começar então por uma chamada de atenção bastante importante. Isto é um estudo e vale o que vale. Não quero com isto dizer que este estudo é absolutamente irreal, não, bem pelo contrário, mas é apenas um estudo. Tenta-se aproximar o mais possível à realidade e àquilo que seria um caso de reabertura da linha do Corgo. E, portanto, pode ter desvios para mais ou desvios para menos. Neste caso, eu fiz as contas à reabertura deste troço da linha do Corgo com base em alguns pressupostos, só que, importante frisar logo desde o início, a maior parte desses pressupostos de exploração, ou seja, de proveitos e de custos, têm como base proveitos e custos modelos de exploração existentes e mesmo aqui ao nosso lado. São alguns modelos ou algumas fórmulas e contas utilizadas, por exemplo, na exploração da linha do Tua. Portanto, estamos a falar de uma linha congénere da linha do Corgo e por isso a aderência, a fiabilidade dos dados utilizados é bastante grande. Bom, posto então este à parte, esta chamada de atenção, uma nota bastante importante que tenho vindo a criticar desde há vários anos no modelo de exploração da CP nestas vias chamadas de deficitárias, é que, na verdade, a CP tem-se baseado apenas em receitas de bilheteira nestas linhas. O que é que eu quero dizer com isto? A CP tem apostado apenas em recolher as receitas de vendas de bilhetes e venda de passes. Ora, como poderá ser bastante óbvio, a exploração de um serviço público de transportes, como seja neste caso o caminho de ferro, vai muito além de apenas receitas de bilheteira. E para os cálculos feitos nos proveitos de exploração aqui da reabertura da linha do Corgo, neste cenário de reabertura da linha do Corgo, tive em atenção uma série de outras fontes de receitas. Bom, temos então, para começar, obviamente, as receitas de bilheteira, que já falei, receitas de venda de bilhetes e venda de passes, sendo que neste caso eu dividi com base nestes pressupostos e, mais uma vez, frisando pressupostos utilizados no dia-a-dia, da realidade da exploração recente da linha do Tua, que é, neste troço de Vila Real a Abamos, seriam, por exemplo, vendidos também bilhetes de troço urbano, com uma tarifa diferente da tarifa de regional, entre a Régua e Vila Real, ou mesmo diretamente da Régua até Abamos, e uma proporção, uma divisão entre o número de passageiros que compra bilhete e o número de passageiros que compra passe. E dentro dos que compram bilhete também uma separação entre aqueles que vão comprar bilhetes a bordo, para aqui para o troço urbano, ou bilhetes pré-comprados. Isto é exatamente ipsis verbis a realidade da linha do Tua, por exemplo, no troço Mirandela Carvalhais, em relação ao restante da linha do Tua, entre o Tua e Mirandela, seja ele transporte alternativo, seja ele mesmo a bordo das automotoras, que até 17 de dezembro de 2018 continuaram sempre a circular entre Mirandela e o Caixão. Bom, isto dá então um grosso de receitas aqui para a linha do Corgo. Só que é possível e é determinante ir além apenas destas receitas. E então temos, por exemplo, um conjunto de outras receitas que vou descrever a seguir. Ora, este conjunto de outras fontes de receitas pode começar imediatamente, por exemplo, pela reintrodução do transporte de despachos,
O que é que são estes despachos? São encomendas enviadas de e para estações da linha do Corgo. E estamos a falar de uma miríade de tipos de encomendas, pode ser malas, pode ser produtos agrícolas de menor dimensão, não ultrapassando, obviamente, pesos que já vão para transporte de mercadorias, obviamente, por exemplo, até 25 kg ou um pouco mais do que isso, como, por exemplo, acontece nos expressos rodoviários que vêm e partem aqui da região. Praticamente todas as estações teriam acesso a esse serviço, não todas, as mais urbanas aqui de Vila Real obviamente não faria muito sentido, mas pelo menos teria um conjunto de 6 estações onde teria este número reduzido diariamente de despachos. Temos também outra componente bastante lógica na exploração de troços, como seja este troço regional, montanhoso, turístico, cénico da linha do Corgo, que é obviamente os proveitos de turismo, mas também de arrendamento de espaços. Exemplos: a estação, o apiadeiro do Cruzeiro, não tem uma localização boa para a sua utilização diária por passageiros, está demasiadamente afastada e com maus acessos da localidade mais próxima, mas nada invalida que seja transformada numa unidade de alojamento, e aí sim faria todo o sentido, porque tem um enquadramento cénico bastante bonito. Estamos a falar do Douro Vinheteiro, Património da Humanidade. Aliás, a fronteira do Património da Humanidade delimitada pela Unesco ainda apanha todo o troço da linha do Corgo até à estação de Alvações do Corgo. E temos também a estação de Cruzeiro, que, sendo uma estação de 2 pisos, um piso térreo e um primeiro andar, não faz sentido nos moldes de exploração atuais de um troço desta dimensão ocupar completamente toda a estação. Portanto, o primeiro andar da estação de Carrazedo poderia também facilmente ser transformado numa unidade de alojamento. E temos um conjunto de outras estações onde poderiam ser arrendados espaços, como seja, por exemplo, aqui a estação de Vila Real, ou espaços na estação de Povoação e de Alvações do Corgo, seja, por exemplo, para a freguesia ou para mesmo algum negócio de uma microempresa de venda de artesanato. As hipóteses são várias e por um preço simbólico poder-se-ia arrendar alguns espaços nessas estações, sendo assim mais uma fonte de receita. Ora, outra fonte de receita aliada ao turismo é a venda de merchandising, por exemplo, criar uma marca de linha do Corgo, onde poderiam ser depois vendidos artigos de merchandising. Estamos a falar de uma miríade de artigos, né? Seja ele até artigos ligados aqui à região, como recentemente o galardoado olaria daqui de Vila Real, o Barro Preto, utilizando Barro Preto, mas também canecas, porta-chaves, sei lá, tanta coisa. E posso até referir que neste caso fiz cálculos bastante por baixo, utilizando só uma pequena percentagem dos hóspedes da região. Mas podemos ir muito além disso, os próprios visitantes, ou seja, qual é a diferença entre turista e visitante, já agora fica aqui, é que turista é aquele que passa pelo menos uma noite na região, fica a pernoitar na região, e um visitante é aquele que vai e volta dessa região no mesmo dia, não ficando a pernoitar. Portanto, até mesmo uma percentagem de visitantes pode também comprar merchandising aliado à linha do Corgo, mais uma fonte de receita. Uma outra fonte de receita a utilizar na reabertura da linha do Corgo é a publicidade nas estações e a bordo das automotoras. Pode haver uma miríade de empresas que, em vez de fazer, para além de fazer a sua publicidade nos meios de comunicação locais, jornais e rádios, nomeadamente, pode fazer também publicidade a bordo das automotoras, ou pintado mesmo fora das automotoras, como aconteceu, por exemplo, no metro de Mirandela, para fazer publicidade às provas de jet ski na cidade, e também em algumas estações de maior dimensão, nomeadamente, de maior procura, aliás, nomeadamente aqui no troço urbano da cidade de Vila Real. Por fim, uma outra fonte de receitas que incluí neste estudo são as viagens charter. Estamos a falar de 25 km de enquadramento cénico único ao longo do Vale do Corgo, ao longo
de todo o enquadramento paisagístico do vinheteiro, aqui do Baixo Corgo, a chegada aqui em Vila Real e a ida até Abamos, onde se tem também uma vista soberba sobre as serras do Marão e do Alvão, ou seja, há aqui também uma pequena, e devo frisar pequena, mais uma vez fiz as contas por baixo até, componente de viagens charter ao longo do ano. Bom, pesando tudo isto, nós temos que, para além unicamente das receitas de bilheteira que a CP utilizava até ao encerramento da exploração ferroviária, ou à interrupção da exploração ferroviária aqui na linha do Corgo em 2009, ou seja, baseado apenas em receitas de bilheteira e passes, nós temos aqui um conjunto de outras fontes de receita que quase duplica os proveitos que a exploração da linha do Corgo neste troço poderá ter. Ou seja, estamos a falar de tirar uma linha carimbada à força de deficitária para uma linha que, como vamos ver mais à frente, pode ser, se não lucrativa, pelo menos autossustentável. E, portanto, gostaria de frisar aqui com bastante veemência que é uma falácia terrível, uma mentira completa, que estas vias, seja a linha do Corgo, a do Tâmega, a do Tua, a do Sabor, todos os troços que foram marcados durante a década de 80 como vias secundárias e condenadas sem outra hipótese de justificação, como vias deficitárias e que nunca na vida poderiam ser autossustentáveis, e espero que essa patranha esteja aqui, se não desmistificada por completo, pelo menos ajudar a compreender melhor que isso não é verdade. Ora, uma coisa é falar de proveitos, outra coisa é falar de custos, e como disse uma vez um ex-autarca de Macedo de Cavaleiros com quem eu tive uma reunião precisamente a respeito da reabertura da linha do Tua, um estudo dá aquilo que nós quisermos. Mas, claro que este estudo não é unicamente para dar aquilo que eu quero que dê, ou para ajudar a mensagem da reabertura da linha do Corgo. Bem, pelo contrário, este estudo até tem, como disse anteriormente, na parte dos proveitos, até tem alguns cálculos que prejudicam, que são um bocado por baixo daquilo que poderia ser a exploração da linha do Corgo. Mas bom, então vamos falar também da parte de custos, e mais uma vez, os custos de reabertura, ou aliás da exploração da linha do Corgo neste troço, são custos tirados da realidade, não são meras suposições nem conjecturas, são custos de exploração, por exemplo, relacionados com a exploração da linha do Tua. Falamos, portanto, por exemplo, de custos de fornecimentos e serviços externos, e neles eu incluí seguros, toda a parte de consumíveis da empresa, água, eletricidade, internet, etc., comunicações, também a parte da manutenção das automotoras, a parte dos combustíveis e mesmo a conservação também das passagens de nível automáticas que existiam e que teriam de ser restauradas ao longo deste troço, e mesmo algumas criadas de raiz desde aqui de Vila Real até acima, até Abamos, dados os atravessamentos que tem. Portanto, nesta fatia maior dos custos de exploração já estão incluídos todos os custos inerentes ao dia-a-dia de exploração de um troço destas dimensões e com este este nível de procura. Falamos também, obviamente, dos custos aliados com o pessoal, e neste caso previ a criação de 9 postos de trabalho diretos, entre um administrador, uma secretária, 5 operadores de sistemas de transporte e também 2 carregadores. O que são estes operadores de sistemas de transporte? Isto é ipsis verbis o nome utilizado no metro de Mirandela para os seus operadores. Isto quer dizer que um operador pode ser num determinado dia, num determinado turno, pode ser maquinista, e num outro turno, no dia a seguir, seguidamente, ter as funções de revisor. Ou seja, em vez de ter 5 maquinistas e 5 revisores, não. O modelo de exploração do metro de Mirandela provou
o que se pode poupar bastante dinheiro ao termos maquinistas e que também são revisores. E não digo ao mesmo tempo, digo em turnos diferentes. E ter também então esta componente de carregadores para a parte dos despachos, mas isso pode ser feito também, por exemplo, pelo próprio revisor, bastando para isso que durante as paragens o revisor ajude, vá, por exemplo, à parte onde estão armazenados esses produtos que são para ser carregados ou descarregados, e o próprio revisor tratar da sua passagem para o comboio. E depois temos também uma pequeníssima componente, já que falamos de proveitos de merchandising, há que comprar primeiro o merchandising, portanto tem aqui uma pequeníssima componente de custos de mercadorias vendidas e matérias consumidas, que é uma coisa assim muito à contabilidade, mas então está incluído aqui também. E temos então esta conta final de cerca de 300 mil euros de custos de exploração anuais. Bom, como deu para compreender, entre os mais de 400 mil euros, cerca de 410 mil euros de proveitos de exploração, segundo estes moldes de exploração da linha do Corgo entre a Régua e a BAMES, comparado com os custos que isso teria, custos de exploração, nós temos uma margem de quase 100 mil euros por ano, 90 mil euros por ano, aliás 100 mil euros por ano, de resultado positivo operacional. O que é que isto quer dizer? Que, segundo estes moldes, a exploração da linha do Corgo seria rentável. Nada de deficitária, nada de problemática para as contas do Estado, bem pelo contrário. Bom, a partir daqui podemos, no entanto, introduzir mais algumas questões bastante importantes para este cenário de exploração da linha do Corgo, e devo dizer que, segundo estas contas, nós chegaríamos a um projeto com um valor atualizado líquido positivo, o que quer dizer que o projeto é rentável, mais uma vez, e com um payback period de cerca de 2 anos, ou seja, em 2 anos é reavido todo o investimento feito para a reabertura deste troço da linha do Corgo, o que me parecem números bastante promissores. Mas bom, vamos introduzir aqui algumas notas também, que é, por um lado, para dar mais rentabilidade ainda ao projeto, por outro, para retirar um bocado, mas não assim tanto. A parte de adicionar ainda mais proveitos tem a ver com uma componente que ainda não foi calculada aqui, que é o transporte de mercadorias. Ora, no transporte de mercadorias nós estamos a falar de mercadorias que podem ir quase de uma forma direta entre Vila Real e o Porto, ou por exemplo até mesmo ao Porto de Leixões. Como é que isto poderia acontecer? Sendo que eu defendo a reabertura da linha do Corgo em via métrica, em via estreita, não faz sentido absolutamente nenhum enterrar milhões de euros, como por exemplo no caso da linha do Tâmega, e fica aqui um card em cima para verem essas contas, se assim quiserem. Não faz sentido reconverter linhas de montanha para bitola ibérica ou bitola standard, porque os custos de adaptação para este troço seriam muito grandes. Não estamos a falar do caso de reconversão da linha de Guimarães, num traçado muito menos sinuoso. Não estamos a falar de linhas de montanha, onde para fazer via larga neste troço teria de ser feito quase literalmente um troço, se não inteiramente, ou em bastantes troços teria de ser feito inteiramente de raiz, não faz sentido absolutamente nenhum. Então como é que se processa este transfer, ou esta passagem quase direta de mercadorias num vagão de bitola estreita para um vagão de bitola larga? É muito simples. Há vários casos espalhados pela Europa e pelo mundo, em que, por exemplo, através de uma zorra, o que é uma zorra? É um vagão bastante simples, que serve para levar precisamente material circulante de uma bitola diferente em cima dele. Então, através de uma zorra de via estreita, é possível transportar em cima dela um vagão de via larga e vice-versa.
Ou seja, nós estamos a falar de, por exemplo, um comboio de mercadorias, imaginem um comboio de mercadorias a vir do Porto de Leixões, chegando à Régua é possível com uma operação bastante simples e necessitando para isso de 2 trabalhadores no máximo e demorando 15 minutos, um quarto de hora, 20 minutos, também dependendo da quantidade de vagões, obviamente, mas numa operação bastante simples, o comboio que chega de Via Larga do Porto de Leixões chega a uma plataforma que eleva esses vagões vão entrando numa série de zorras de via estreita e sendo desengatados à medida que são colocados nas zorras que os vão transportar. Passado esta operação bastante simples, esse comboio de mercadorias agora de via estreita transporta diretamente esses vagões de via larga até aqui a Vila Real. E quando falamos deste tipo de vagões, estamos a falar também de vagões que podem transportar diretamente caminhões. Ou seja, isto não atrapalha ou não é inteiramente um concorrente direto ao transporte de mercadorias por via rodoviária. Não, pode ser um complemento e dependendo dos custos de transporte, pode-se estar a falar até numa poupança de muitos milhares de euros ao fim do ano, porque um caminhão ou uma empresa de transportes a trazer apenas um caminhão, ou vários caminhões, aliás, desde o Porto de Leixões até aqui a Vila Real, ao pagar combustível, ao pagar aos motoristas, ao pagar as portagens na A4 e todos os outros custos de desgaste do próprio caminhão, não é verdade? Esse caminhão ou essa série de caminhões pode ser transportados nesse comboio, virem diretamente até aqui a Vila Real e poupar qualquer coisa ao fim do ano. Ora, da parte de incrementar os custos, é uma pergunta bastante legítima, não é? Que, sendo uma infraestrutura do Estado, que tipo de empresa é que iria explorar aqui a linha do Corgo? Ora, eu defendo, por exemplo, uma solução multicamarária, como esteve para acontecer na criação de comboios do Tula, que foi uma ideia que surgiu na década passada, mas que infelizmente não saiu do papel, em que seriam as 5 autarquias do Vale do Tula a criar uma empresa que iria gerir a exploração da linha do Tula. Aqui na linha do Corgo pode acontecer exatamente o mesmo. Bom, mas estamos a falar de uma exploração por uma empresa pública, semipública, privada. Isso é uma questão que se pode debater e deve-se debater, obviamente, mas a questão fulcral é: se essa empresa está a utilizar uma via que é do Estado, então ela deve pagar pela sua utilização, como a CP e a Fertagos faziam a antiga Refer e fazem agora a Infraestruturas de Portugal. Bom, pode-se, obviamente, pensar no pagamento dessa taxa de utilização ao Estado, se não inteiramente, pelo menos em parte, para compensar o Estado pela conservação da via. Mas, tal como eu disse no vídeo anterior, como podem verificar, o modelo que preconizei para a reabertura deste troço prevê a utilização de barra longa e soldada, e também fixação elástica, o que quer dizer que os custos de manutenção da via são menores do que aqueles que acontecia anteriormente, com uma via ainda com fixação rígida, com a barra curta e etc. E até mesmo baixa nos custos de manutenção do próprio material circulante. Como vimos nesta série de vídeos, há uma grande distância entre afirmar-se peremptoriamente que a reabertura da linha do Corgo é impossível ou é muito cara e afinal ser um projeto viável e com pernas para andar, não sendo assim tão caro quanto foi anunciado e tendo proveitos e custos suficientes para, se não ser rentável, pelo menos ser autossustentável. Uma nota final: um serviço público não tem de ser obrigatoriamente rentável, apesar de também não poder ser ruinoso. Neste caso, se a exploração da linha do Corgo nestes moldes fosse autossuficiente, o que é certo é que também o próprio Estado
recebe as receitas de IVA dos bilhetes vendidos, dos passos vendidos, do merchandising vendido e também, sobretudo, do acréscimo de visitantes e turistas que o comboio possa trazer à região, todas as dormidas, todos os almoços, todos os souvenirs que esses visitantes e turistas levem, é também mais receita para o Estado. Não só, mais os postos de trabalho indiretos criados pela reabertura da linha do Corgo, significa também pagamento de mais IRS, pagamento de mais IRC, pagamento de mais IVA, mais contribuições para a Segurança Social, mais investimento na região, portanto é um projeto onde todos ganham. Mesmo a competição do transporte rodoviário fica a ganhar também, porque o sucesso da exploração de uma linha do Corgo ou outra qualquer depende também dos interfaces que este serviço público de transporte venha a ter. Ou seja, por exemplo, um comboio vai ter tantos mais passageiros e os autocarros em Vila Real vão ter tantos mais passageiros quanto os interfaces que haja entre si. Se o comboio chegar a Vila Real e tiver logo aqui um serviço, por exemplo, um serviço shuttle que leve, ou que liga, aliás, a central de caminhonagem, a estação de Vila Real e o aeródromo, nós temos assim uma oferta para os passageiros que lhes permita deslocar-se entre vários meios de transporte e vários destinos diferentes que só o autocarro, ou só o avião ou só o comboio não permitem. Portanto, este é um projeto que fica à vossa consideração, população local, a vocês cidadãos portugueses e também, sobretudo, às forças políticas e empresariais da região. Reabrir a linha do Corgo é um projeto que deve ser tido imediatamente em linha de conta para os investimentos a muito curto prazo, porque o comboio é um método de deslocação rápido, cômodo, barato, que serve toda a região e que só traz benefícios para todos, inclusive àquelas entidades que têm de investir na sua reabertura, como aqui já foi dito. O meu nome é Daniel Conde, espero que tenham gostado deste vídeo. Se gostaram, já sabem, deixem o vosso like, comentem, partilhem e, se gostarem do que vão vendo aqui pelo canal, subscrevam também, que isso dá mais força para ele crescer. Numa nota de futuro fica a pergunta também: e uma reabertura até Chaves?